Vamos retornar à sessão. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente, passaremos para o grande expediente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite ao público que nos assiste através de TV Câmara. Gostaria de fazer um pedido especial hoje para o nosso secretário de obra, juntamente com o seu coordenador de trânsito e transporte da cidade, Juarez Ceará. Quando a Helena Corrêa de Miranda voltou a ser mão dupla, o que acontece? Algumas mudanças teriam que ser feitas juntamente com a mudança da Helena Corrêa de Miranda. A Travessa Castelo Branco, que é paralela à Helena Corrêa de Miranda, ela hoje está funcionando em mão dupla. O que acontece? É uma rua apertada, é uma travessa, é uma rua apertadinha, fica às vezes caminhão parado nessa rua, então não consegue passar dois carros, um indo, outro voltando, não consegue. E aquela rua paralela do lado esquerdo da Helena Corrêa de Miranda, que descia, hoje só sobe para a Helena Corrêa de Miranda, que é perto do mercado Comprei Gostei. Então, pedi ao nosso amigo coordenador de transporte da cidade, Juarez Ceará, para colocar a placa nessa Travessa Castelo Branco, só de descida. Ele disse já para os moradores que tem a placa, mas não tem o poste, não tem o tubo. E disse para a moradora, isso é um relato que a moradora me falou, que se ela quisesse, ela podia comprar o tubo que ele colocava. Ela perguntou para mim, Costa Alonso, esse ano eu pago IPTU ou compro o tubo? Se eles deixarem o meu IPTU sem pagar esse ano, me der esse desconto, eu compro o tubo, porque vai acontecer uma tragédia aqui. Esses dias, quase que teve uma batida de carro, um rapaz de um carro desceu, queria agredir o outro, porque quem quer retornar? Quando encontra os dois carros, não passam dois, e ninguém quer retornar, quer dar ré. Então, vai acontecer uma tragédia. Já tem 5 meses, se eu não me engano, que a rua Helena Corrêa de Miranda voltou a ser mão dupla. Agora, se realmente o coordenador de transporte da cidade falou isso para a moradora, é um absurdo. A gente tem que até apurar para saber se isso é verdade, que a placa ele tem, mas que o tubo, se ela quiser, ela pode comprar. É um absurdo. Então, assim, quero pedir aqui, não sei se o secretário de obra está sabendo dessa situação, mas é a Travessa Castelo Branco, paralela à Helena Corrêa de Miranda. É uma rua apertada que o trânsito está difícil, porque as pessoas que vêm do Cruzeiro, eles estão subindo por ela para dar acesso à Helena Corrêa de Miranda. Então, se colocar mão única só de descida, a pessoa vai ter que passar por baixo do viaduto e subir na outra rua que só é subida, é mão única. Então não é coisa difícil de resolver. Basta ter força de vontade, que até um caibro, um pau de escoramento que seja, para colocar ali com a placa que já existe. Gente, se tiver um pouquinho de boa vontade, faz sim. Agora, se tudo, colocar a culpa que não tem material, está em crise, fica difícil. Depois acontece um acidente, a prefeitura não vai ser responsável, tenho certeza disso. Então, os moradores estão preocupados. Já 2 moradores me ligaram hoje. Eu já tinha feito uma indicação dessa rua, uma outra sessão anterior, umas 2, 3 meses atrás, mas não resolveu. Então hoje eu estou aqui apelando, pedindo, por favor, se alguém da prefeitura estiver vendo a sessão, pedir para o secretário de obra ir lá, para ter ciência do que eu estou falando aqui, que é uma coisa simples de resolver, basta ter força de vontade, já existe a placa. Se não tiver o tubo de ferro, madeira, coloca essa placa com aquela, bota uma pessoa segurando o dia inteiro, então, já que não tem um tubo. Não pode deixar acontecer um acidente para depois correr atrás. Então, o vereador está rindo, mas é verdade, vereador. Se não tem o tubo, bota alguém para segurar lá, não sei quem, para segurar a placa. Já tem a placa, não pode dizer para o morador que o morador tem que comprar o tubo. Isso não pode, eu acho um absurdo isso. Vamos aguardar, espero a resposta, porque não podemos, Pinheiral não pode ficar desse jeito. Uma simples placa que pode causar até uma morte, da forma que a moradora me relatou, quase teve esse final de semana. Porque pega um motorista meio rebelde, meio revoltado com a vida, a gente cansou de ver, não aqui em Pinheiral, mas acontece todo dia briga de trânsito. Então, vamos pedir aí para o nosso secretário de obra, lá na Castelo Branco, dar um pulinho lá para ver a situação que se encontra lá a rua. Uma parte, sim, vereador. presidente.
Boa noite, presidente, vereadores e público que nos acompanha através das redes sociais. Olha só, mas o presidente falou aí que vai acontecer uma tragédia, mas eles não estão preocupados com isso. Ali no chalé tem uma rua que está desmoronando a rua. É um lugarzinho estreito que passa um carro, porque cada vez que chove, cai mais um pedaço. Eu creio que tem um ano, eu vou até rever agora meus requerimentos, que agora é um novo ano, então, que se inicia daqui a 2 meses, 3, eu vou estar revendo meus requerimentos, minhas indicações, que nada, absolutamente nada foi atendido. Então, eles não estão preocupados com tragédia não, porque lá, se cair um carro ali, naquele local, que daqui a um pouco não dá para passar mais nenhum carro, vai matar muita gente, porque embaixo tem moradia, tem pessoas residindo. Então, eles aqui, o executivo, o pessoal da prefeitura, o secretário de obra, o pessoal que está aí, eles não estão preocupados com isso, não. Estão preocupados com outras situações, eu creio. Porque essa preocupação de tragédia com o povo de Pinheiral, nós nos preocupamos e fiscalizamos. Mas a nossa função aqui é fiscalizar, requerer e indicar. Eles não atendem. Eles aparecem muito em épocas de eleição aí. Agora já sumiu todo mundo. Está todo mundo, como diz o pessoal, na encolha. E agora o povo que se dane. Muito obrigada. Eu fiz questão, senhores vereadores, de interromper a sessão, que nós estávamos com problema no áudio, não estava saindo som, para as pessoas que gostam de acompanhar. Porque esses moradores, eles ficaram de assistir a sessão hoje para ver se realmente... Eu ia fazer o pedido aqui. Porque nós, já repeti várias vezes aqui, o que nós temos de ferramenta aqui, é esse momento, é a tribuna, para que nós possamos fazer o pedido. Porque, se eu fosse o secretário de obra hoje, eu tenho certeza absoluta, essa placa estaria lá. Estaria, porque se já tem a placa, não vejo dificuldade em instalar essa placa na rua. 5 meses já que a rua, que já mudaram a rua para mão dupla. Sim, presidente, vereador. só uma parte. Eu acho que pertence ao governo o trânsito agora, né? Acho que é o secretário de governo que é responsável, não? Eu acho. Vereador, eu não vou conseguir te informar, porque fazia parte da Secretaria de Obra, que eu acho que é o local que o trânsito tem que andar junto com a obra, porque é ali que precisa dos agentes de trânsito, na Secretaria de Obra, mas se tiver com o governo, com o secretário de obra, não tomaram atitude até hoje. Dá no mesmo também, né? Não vai mudar muito não, só o nome. Então assim, o que acontece? O importante é resolver pequenas coisas que lá na frente pode causar danos para algumas pessoas. Eu não sei se todos estão reconhecendo a rua que eu estou aqui falando, mas é uma rua bem apertada, que não consegue ter mão dupla. Então assim, e tem a outra rua que vai dar acesso na Correia de Miranda, que já é mão única, é só a placa, é só colocar a placa. Mas, conforme a doutora falou também, eu lembro, a senhora fez um vídeo, doutora vereadora, lá no chalé dessa rua, que na época era simplesmente arrumar o meio-fio, que ali que estava vazando a água, hoje acho que já não consegue mais só o meio-fio. Mas assim, são pequenas coisas, e isso cai, sabe aonde? O nome do prefeito. Porque quando o secretário não faz, a população não quer cobrar do secretário. Aconteceu isso com esse prefeito Arimateia. Muitas das vezes, as coisas que algum secretário fez de errado, caiu no nome do prefeito. Então, eu acho o seguinte, vamos para 2 anos de governo. Se não está dando certo, tem que mexer, gente. É igual o time de futebol. O time está só perdendo. Às vezes troca o técnico, o time começa a ganhar. Quando está ganhando, não se mexe, mas quando está perdendo, e hoje, a nossa cidade está perdendo. Então, ainda dá tempo do prefeito fazer uma análise de quase 24 meses de gestão e ver quem realmente está sendo útil para a nossa cidade. Quem está realmente vestindo a camisa de Pinheiral. Não é vestindo a camisa do Ednardo, vestindo a camisa de Pinheiral. Para saber se realmente esses secretários, os coordenadores, estão realmente só ali por política, pelo salário, ou estão realmente querendo fazer diferença na nossa cidade. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E não é feio trocar, não. Não é feio. Porque o compromisso tem que ter com quem tem compromisso com a cidade. Não adianta, da sexta-feira, o camarada,
ir embora para a cidade dele e voltar só segunda, depois do almoço. Porque no verão agora, vocês vão ver, acontece enchente, acontece queda de barranco, queda de árvore, e os secretários de ponta, o secretário da pasta que mais precisa, tem que estar na cidade. Tem que estar na cidade, juntamente com a Defesa Civil, porque precisa mesmo de acudir daquela hora, não pode esperar da segunda-feira, não. Então, muitas das vezes, acontece num sábado, num domingo, tem que estar ali, secretário, coordenador, todo mundo tem que estar envolvido, porque a pessoa às vezes não pode esperar. Quando cai uma árvore e fecha o trânsito, não tem como esperar. O vereador Jordácio, lembra? Foi da Defesa Civil. Quantas vezes, sábado e domingo, nós íamos buscar os funcionários em casa, dependente de hora. Mas para isso, eu estava à disposição 24 horas com meu celular ligado. Então, a gente conseguia buscar a equipe em casa, muitas das vezes em casa, já dormindo as pessoas. Eu me lembro como fosse hoje, quantas vezes eu tive que buscar em casa e todo mundo ia. Por quê? Porque eu, como secretário, estava de frente. Agora, se o cara não mora na cidade, mora longe, ele vai ligar, ele tinha que estar aqui, ué. Então, gente, não é brincadeira fazer parte do cenário político, executivo, principalmente da nossa cidade, porque vai vir a época de chuva, os bueiros entupidos para dar alagamento, as encostas perigosas, que o morador não sai mesmo, não tem para onde ir, não tem para onde ir. O Paraíba sempre dá enchente, então tem que ter pessoas no governo com vontade de trabalhar por Pinheiral. É isso que eu peço. Porque muitas vezes esse descaso, como esse dessa placa, como a doutora mencionou aqui do pedido dela, são vidas que estão correndo perigo. São vidas que estão correndo perigo. E talvez, por motivo de um dia de trabalho, pode salvar vidas. Então, fica aqui meu pedido, que as pessoas pelo menos possam estar indo lá para resolver, às vezes, pequenos problemas que no futuro pode causar grandes acontecimentos, grandes tragédias para a nossa cidade de Pinheiral, para a nossa população. Obrigado. Não havendo uma matéria para o grande expediente, passaremos para a hora do dia. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de lei número 64, 2018. Relatora. Carmen Lúcia Costa Torres. Relatório. Trata-se de projeto de lei de número 64, de 16 de outubro de 2018, da lavra do vereador Anderson Costa Alonso, objeto do processo administrativo de número 558/2018, que estabelece diretrizes para a política de combate à violência nas escolas da rede pública municipal de ensino de Pinheiral e da outras providências. É o relatório, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator, a priori, impede ressaltar que a edilidade possui plena competência para legislar sobre o tema em debate, não estando o parlamento a legislar com invasão de competência, mas legislando em tema que lhe é peculiar. Isto porque a Constituição Federal vigente atribuiu aos municípios a capacidade de autonormatização, ou seja, a capacidade de editar suas próprias leis, de acordo com o princípio da supremacia do interesse local. De fato, o teor do artigo 30, inciso 1º, da Carta Federal Verbis. Assim, repisa-se e compete aos municípios legislarem sobre assuntos de predominante interesse local, obedecendo aos princípios e normas do ordenamento jurídico brasileiro. Logo, em colaboração com o Executivo Municipal, está o Legislativo a oferecer uma importante ferramenta ao mesmo, a fim de que se promova mais segurança e paz no ambiente escolar, sob pena de tornar o magistério uma missão insuportável e indesejável por parte dos vocacionados ao ensino e educação. Noutro giro, nota o cuidado do autor do projeto em analisar outros dispositivos das leis
esparsas, que também regulamentam o tema, tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 90, quanto à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9.394 de 96, dentre outros. Diante do exposto, voto pela aprovação total do projeto de lei em apreço devido à sua harmonia com legislação de regência e sua importância no contexto educacional do município de Pinheiral. Carmen Lúcia Costa Tubes, relatora. Parecer da comissão. A comissão aprova o parecer nos termos e condições lançadas pelo relator. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018. Carmen Lúcia Costa Tubes, presidente. Richard Cortes de Brito, membro. Magno Vicente Ferreira, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer da Comissão de Educação e Cultura. Referência, projeto de lei número 64, 2018. Relator, Mívia Adrano da Fonseca. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 64, 2016. Projeto de lei número 64, de 16 de outubro de 2018, da lavra do vereador Anderson Costa Alonso, objeto do processo administrativo número 558 de 2018, que estabelece diretrizes para a política de combate à violência nas escolas da rede pública municipal de ensino de Pinheiral e da outras providências. É o relatório, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. O projeto em questão possui perfeito nexo com a Constituição Federal vigente, vez atribuiu aos municípios a capacidade de autonormatização, ou seja, a capacidade de editar suas próprias leis de acordo com o princípio da supremacia do interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Carta Federal. Observe que o dito projeto está ainda respaldado nos dispositivos constitucionais que tratam da educação, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 90, quanto à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9.394 de 96, trazem a fórmula mais adequada para o combate à violência nas escolas, o envolvimento dos alunos, de suas famílias e da comunidade, com sua integração cada vez maior ao ambiente escolar e participação efetiva no debate acerca dos problemas relacionados à escola e em sua solução. Diante do exposto, voto pela aprovação total do projeto de lei em apreço, devido sua harmonia com a legislação de regência e sua importância no contexto educacional do município de Pinheiral. Voto do relator. O atual projeto de lei se reveste de legalidade, inexistindo qualquer óbice à sua aprovação. Todavia, somente o plenário pode apreciar decisivamente o mérito. Assim assinava meu voto favorável. Magno Vicente Ferreira, relator. Parecer da comissão. Pelas conclusões do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018. Magno Vicente Ferreira, presidente. Levi Bittencourt da Silva, membro. Luiz Carlos da Silva, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei de número 64, de 16 de outubro de 2018, de autoria do vereador Anderson Costa Alonso, que estabelece diretrizes para a política de combate à violência nas escolas da rede pública municipal de ensino de Pinheiral e da outras providências. Em discussão, eu gostaria de agradecer aos nobres vereadores que fazem parte das comissões pelo parecer favorável e dizer mais uma vez que esse projeto é uma ferramenta para a educação, uma ferramenta de trabalho para a educação, porque ele estabelece diretrizes para a política de combate à violência nas escolas da rede pública municipal de ensino, com vistas a identificar escolas onde ocorrem condutas ou atos de violência, suas principais causas, bem como outros fatores considerados relevantes para sua análise, com vistas à elaboração
de relatórios e orientação que orientarão ou subsidiarão ações sociais, políticas públicas de prevenção, estudos e pesquisas com o objetivo de reduzir ou erradicar a violência no ambiente escolar. Então, como já havia falado, esse projeto é para a gente tentar combater a violência escolar num modo geral. Então, eu conto com o voto de todos os senhores, mas vai ser de muita importância para a nossa educação. Continue a discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 147ª sessão ordinária a ser realizada no dia 29 de outubro de 2018, no horário regimental, às 19 horas. Boa noite.